Meu povo, bora aqui, ó, no Correio Manhã falar de saúde. É que a Federação Internacional de Diabetes anunciou um novo tipo da doença, a diabetes tipo 5, que está relacionada à desnutrição. Para entender melhor esse assunto, a gente vai ao vivo com a Glaucinha Araújo, que ela está do lado de um especialista para explicar um pouquinho mais esse novo tipo dessa doença tão terrível, né, Glaucinha? Pois é, João, a gente está acostumado a falar aqui da diabetes relacionada à obesidade, à falta de exercícios, à má alimentação, também a questão da genética, mas essa agora está relacionada à desnutrição. Então isso preocupa muito, porque os casos, a gente já vê que os casos tem na Ásia, na África, mas aqui no Nordeste também, porque eu estava conversando agora com o doutor João Modesto, que é endocrinologista, e ele estava me explicando isso. Inclusive, é com ele que a gente vai conversar agora. Bom dia, doutor João. Qual a preocupação da gente relacionada já a essa questão da diabetes tipo 5? Porque, pelo que eu vi, ainda é bem desconhecida. Na realidade, alguns organismos internacionais, como a Federação Internacional de Diabetes, a Associação Americana de Diabetes, foram reestudar o caso do diabetes da desnutrição, que já existia antigamente uma determinada classificação do diabetes feita por essas entidades, e se viu que o diabetes da desnutrição é uma entidade própria. E o que é que se caracteriza? Realmente, como o próprio nome diz, a falta de alimentação, o problema proteico, a falta de uma série de elementos e de vitaminas, como por exemplo a vitamina A, a vitamina E, isso faz com que exista uma agressão ao organismo, principalmente no pâncreas, também no cérebro, nos pulmões, mas principalmente no pâncreas, no caso, evidentemente, do diabetes. E isso é muitas vezes causado por quê? Uma alimentação que falta elementos para que o organismo tenha uma boa subsistência. A mandioca, né, que aqui no nosso meio, muitas vezes é a monocultura da mandioca e que é a única coisa que, em alguns lugares, é onde se tem que comer. Então, em alguns lugares da Índia, da Ásia, né, da Índia e Ásia, ainda lá na Ásia, e também na África, e aqui no leste do Brasil, principalmente na década de 1980, alguns casos foram descritos inicialmente. E se viu que se caracterizava por fibrose e calcificações dentro do pâncreas. Então essa fibrose destruía as células beta, que é quem produz insulina, e além disso a fibrose que fazia com que o pâncreas também deixasse de produzir outras enzimas para que houvesse uma boa digestão dos alimentos. A partir daí se viu que essa caracterização poderia muito bem voltar ao termo antigo, que seria o diabetes tipo 5. E a gente sabe também que a sobrevida é bem menor do que nos outros casos. Também, inclusive acomete mais indivíduos adolescentes, né, às vezes crianças e até adultos jovens. E a expectativa de vida termina sendo um pouco menor, porque não tem como se recuperar daquilo. Claro que tem que se fazer um tratamento com proteínas, com vitaminas, com insulina, obrigatoriamente, certo? E difere do diabetes tipo 1 clássico, que é aquele que a gente conhece, que acomete 5 a 10% de todos os casos de diabetes, porque esse diabetes tipo 1 clássico é aquele que existe uma alta agressão do pâncreas pelo organismo, é uma doença que a gente chama de autoimune. Essa outra tem a fibrose, a calcificação provocada pela desnutrição, particularmente porque na mandioca, como ela não é processada, existem elementos ligados ao cianeto. Esse cianeto é que vai, entre outras coisas, também provocar tudo isso no pâncreas. Isso também acende um alerta para as pessoas que fazem muitos regimes, que acabam perdendo proteína, emagrecendo demais? Na realidade, quando alguém que já está com excesso de peso, pode ter sido, claro, por uma má alimentação, também um fator genético, e é possível que durante um certo tempo essa pessoa que vai fazer dieta precisa fazer suplementações. Para chegar a ter um caso assim de um diabetes tipo 5, fica mais difícil, precisaria anos disso. Então, em geral, a gente que dieta muito se comporta 1, 2 anos e depois volta a ser o estado anterior. Então, para esse tipo de diabetes, não. Mas outros problemas podem ocorrer nesse tal de sobe peso, cai peso, etc, 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 inclusive para o trato cardíaco. E como é que a pessoa pode procurar esse diagnóstico? Indo ao médico, fazendo todos os exames, como da outra forma? Muitas vezes ela aparece de uma maneira também meio brusca.
o indivíduo já começa a tomar muita água, urinar muito, já é magro, ainda vai perder mais peso e às vezes por isso que pode ser até fatal. Quando é tratado a tempo e claro que o indivíduo que também tem a desnutrição pode fazer exames sequenciais para saber se está havendo alguma piora, mas em geral já aparece de uma maneira meio brusca, certo? E acomete muito como indivíduos jovens, então já se viu que a qualidade de vida já não vai ser bem, além da expectativa de vida que também diminui o tempo. Então, o importante é a gente estar fazendo os exames de avaliação, que são quais, doutor? Fundamentalmente a glicemia, né, que é aquela que vai realmente dizer uma hemoglobina glicada, uma série de dosagens de vitaminas, por exemplo, vitamina A, vitamina C, vitamina E, além de alguns outros elementos que também facilitam a regeneração celular do pâncreas, como o zinco, certo? Isso aí faz parte do conjunto. Agora, veja bem, como é uma coisa que acomete muito a população pobre em geral vive em locais onde não se tem muita assistência médica, vê como a coisa se torna cada vez mais difícil. Daí isso é um problema público, né, dos governos fazer com que essas coisas não aconteçam. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. É isso, João. Agora eu volto com você. Muito bem, Glaucinha. Obrigado pelas informações. Agradeço ao nosso entrevistado aqui. Fala bem demais, né?